Mateus capítulo 16, verso 13 a 20, e aí eu observei que a gente meio que se acostuma, né? Porque tem a Bíblia que é projetada, tal, mas hoje quem trouxe a Bíblia em escrito recebeu um mimo ali na entrada, então isso é muito bom, porque senão a gente vai perdendo a habilidade até de encontrar livros, né? A gente vai mais abrindo o nosso celular, fica mais fácil, né? Mas é importante isso aqui, é a palavra de Deus, que a gente pode ter intimidade com ela. Então é importante estar andando com ela. Esse versículo do 16, aliás, do 13, preciso que você fique atento, ligado a esse sobrenatural de Deus, para que a gente não se disperse na mente, tá? De repente começa a vagar, começa a ir para outro lugar. Não preste atenção muito no pregador, porque o pregador é ser humano, mas deixe o Espírito de Deus conduzir o seu pensamento, o seu entendimento, amém? E aqui tem um relato que eu quero assim, que o Espírito de Deus esteja trazendo ao seu espírito aquilo que é a essência daquilo que Ele quer para nós hoje, amém? A palavra de Deus diz assim, na minha versão aqui, atualizada, diz assim: indo Jesus. Quando fala indo Jesus, Jesus era um homem que caminhava bastante por aquelas regiões. E veja onde que eles estão hoje nesse relato, aonde que eles se encontravam. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então existe uma localização, aqui o escritor ele está dando detalhes do local, eu creio que isso é importante, do local aonde eles estavam andando naquele dia. Naquele momento ele perguntou para os seus, só lembrando assim que Cesareia de Filipe fica no norte de Israel, né? Já muito próximo à fronteira com a Síria, lá nos altos, no Golã, onde tem as fontes de água que vêm para abastecer Israel. E esse local era um lugar de, digamos assim, de templo, tinha templo para um deus pagão, e Filipe construiu como uma obra dele, né? Então nessa região Deus me deu o privilégio de ir pelo menos uma vez, e nesse relato diz que Jesus estava naquela região, um lugar longe, digamos assim, para andar a pé, segundo a explicação histórica que Jesus, quando ele se batizou, conforme vai ser explicado hoje para as crianças, quando ele se batizou, ele saiu, ele já não calçou mais a sandália, porque ele tomou a forma de escravo, de servo, e andou descalço por esses 3 anos e meio. E esse lugar, quem vem de Jerusalém vai até as regiões mais baixas, que é Mar Morto, depois vai para a direção da Galileia e vai andando mais para adiante, é que vai chegar em Cesareia de Filipe. Então eles andavam muito, esses dias eles estavam por esse local, e nessa oportunidade, talvez por causa do costume, da religião, né, que imperava naquele lugar, Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos dele, para os 12 dele. Ele diz assim:
perguntou a seus discípulos, ele perguntou assim para os discípulos, quem as pessoas aí fora, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então veja bem, a razão, a gente não vai saber exatamente por que Jesus fez essa pergunta, mas dá para a gente ter uma noção, uma direção. Não creio que essa pergunta de Jesus foi porque ele era insciente da situação, porque segundo o que está escrito em capítulo 2 de João, verso 25, diz que Jesus conhecia o homem, a natureza humana, ele conhecia o ser humano. Então, claro que ele conhecia o que as pessoas pensavam a seu respeito. Mas eu creio que ele tinha um propósito de ensinamento para os discípulos dele, para fazer então, ou lançar essa pergunta, para captar o que os discípulos estavam ouvindo e como eles estavam reagindo a respeito dele. Então ele pergunta, o que diz o povo? O que o povo está dizendo? Ser o Filho do Homem. Quem eles dizem que eu sou, né? E tu sabe que naquela época havia divergências a respeito de Jesus. Os judeus, os religiosos, analisando do ponto de vista teológico deles, esse homem não poderia ser o Messias. Então, o julgaram como impostor. Mas tinha outros no meio da multidão que achavam que ele... Aí a resposta deles foi o que era que eles captaram. Como caixa de ressonância desse povo. Os discípulos falaram assim. E eles responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Tipo assim, João Batista ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é profeta Elias. E outros pensam que o Senhor é o profeta Jeremias. Eu estou aqui meio que parafraseando. E outros, um dos profetas, ou seja, um profeta. Essa era a ideia recorrente naquela época, porque Jesus, a fama dele crescia rapidamente pelos sinais, prodígios, milagres que ele fazia. Então, ele chamou a atenção, ele realmente foi relevante, ele de fato marcou aquele povo que ainda que não criam corretamente, mas sabia que ele era diferenciado. Como até hoje existem opiniões sobre Jesus diversas. Se a gente colocar no chat LGBT, ele vai dar uma resposta o que de fato é a ideia das religiões sobre Jesus. Por exemplo, eu vou só citar aqui alguns, mas o Islã reconhece que Jesus é um dos profetas, que ele era um ser diferente, mas não reconhece que ele morreu na cruz. Eles não creem assim, que Jesus morreu e ressuscitou, mas acredita que ele foi arrebatado para o céu por Deus. Assim eles creem. O hinduísmo, que é uma das religiões grandes também. Uma vez eu li um livro de um ex-hinduísta que havia se convertido. E ele
Porque o hinduísta, eles creem que existe milhões de deuses, né? Eles creem até que animal é um deus. Então, eles sabem que Jesus é um Deus. Sabem também, assim, entre todos os deuses, ele é um dos deuses aqui da terra, né? E uma vez, essa mulher que não morava na Índia, mas era hinduísta, porque ela era de família indiana. Então ela falou o seguinte para o filho dela, deu um conselho para o filho dela. Falou assim para ele, isso ele era criança, mas ela falou, um dia, se você estiver num aperto, que você não tem mais a que recorrer, já não tem mais saída, você chame pelo Deus Jesus, chame pelo nome de Jesus. Ela sabia que Jesus, ela não cria nele como seu Salvador, mas ela sabia que esse Deus, Jesus, talvez fosse mais poderoso que os outros deuses, assim, do que eles criam. Por isso ela falou, se você estiver num aperto, e não tem mais saída, clame pelo nome de Jesus. E ele falou que em 3 momentos na vida dele, ele precisou e ele clamou e houve livramento. Parece que um deles era um momento que uma serpente veio para já picar, ele clamou pelo Jesus e ela voltou. Então, para o hinduísta, Jesus não é o Messias, o esperado, o Salvador, não, mas é um Deus. Mas a pergunta de Jesus foi mais a respeito dele com relação aos que estavam contemporâneo a ele vivendo ali. Mas hoje, se você perguntar quem dizem o povo ser Jesus. Aqui em Humaitá, se você perguntar para as pessoas quem você acha que é Jesus, vai ter um monte de resposta. Alguns acham que ele é um homem iluminado, homem diferenciado, mas não mais do que isso. Não tem a revelação. Porque eu creio assim que Jesus, ao fazer essa pergunta, não era porque ele tivesse problema na sua autoimagem. Não estava preocupado, né, com relação à opinião das pessoas, mas ele queria saber para poder trazer um ensinamento. Eu queria abrir um parênteses aqui, nessa questão aí da nossa reação como crentes, como seguidores de Jesus. Como é a nossa reação diante da opinião das pessoas? Aqui Jesus pergunta a opinião do povo sobre ele, mas não porque ele não fosse curado interiormente. Ele era uma pessoa 100% curada. Ele tinha uma estima correta. Mas nós somos seus seguidores e nós já somos seres humanos que temos uma trajetória, uma história, né, muitas vezes traumáticas, problemática, e claro que a nossa autoimagem muitas vezes não é aquela que Jesus gostaria que nós tivéssemos. Então, qual é a nossa reação a respeito da opinião dos outros sobre nós, ou o que eles falam sobre nós, como crente, como igreja? Muitas vezes eles pensam que nós somos doidos, né? Segundo a Leila uma vez falou que ela estava na fila do banco, naquela época tinha fila de banco, não tinha os aplicativos, tinha que ir lá. Ela disse que estava na fila, de repente um cara falou assim: ei, você é doido ou é lá da Betel? Né? Tipo, eu achava que quem era da Betel era doido, né? Mas essa doideira é diferente.
E outros diziam que a Bethel virou um urso branco, agora tinha gente de todo mau caratismo aqui dentro, né? Na verdade, muitas pessoas se converteram e vieram, e então eles não entendem essas coisas, né? Mas diz que nós temos que ter uma avaliação meio equilibrada, aliás, tem que ser equilibrada sobre nós. O que as pessoas falam pode nos ajudar a melhorarmos, mas não nos ferir, ou não sermos colocados para baixo, entendeu? Então a gente tem que pegar as críticas muitas vezes, ou o que pensam da gente e falam, né? E avaliar. Se é preciso melhorar, então vamos melhorar, mas não vai fazer com que isso também nos coloca para baixo. A autoestima nossa, é necessário que nós mantenhamos uma autoestima saudável, né? Mesmo que falem mal, né? É bom quando se elogia, mas também é importante ver como que vai ser a nossa reação diante das críticas, né? Uma vez o irmão chegou assim para mim, ele era da igreja, agora não está mais na igreja, aqui. Ele falou assim: posso fazer uma pergunta sincera para o senhor? Pode. Alguém me falou, não falou quem era, falou que alguém falou para ele assim, e eu queria saber se é verdade isso, que o senhor está pagando um consórcio de uma BMW. Bom, havia essa ideia, né? Outros disseram que eu tinha o triplex, não de Guarujá, mas em Manaus, né? Lá um prédio, a última andar era meu, tá? Antes do Lula, isso. E assim, havia tantos comentários sobre nós, a Vera falou agora aqui, que falavam muitas coisas negativas sobre nós. E você ouve, você sabe que não é verdade, você, se eu estava pagando, não era eu, né? Porque nunca chegou essa tal da BMW. Na época eu nem sabia bem como era o carro BMW. Mas seria bom, né? Se tivesse esse consórcio, eu já teria terminado há muito tempo, né? E mais uma vez também, há muito tempo, né? A Leila, mais uma vez, estava indo para o interior, na Transamazônica, a visitar os parentes dela lá, os irmãos. E ela subiu naqueles ônibus que enchia de poeira, sabe como é, naquela época. E ela estava indo, e alguém comentando assim perto dela, assim entre passageiros, não creio que conhecia ela. Aí o cara falou assim, um dos passageiros falou assim para ela não, ela ouviu esse camarada falar. Aí conversando sobre pastor, eu acho que era. Aí um falou assim, mas aquele pastor da Bethel, aquele é um homem direito. E ela ficou feliz de ouvir falar bem de mim naquele dia, né? Então, pelo menos um elogiou, falou bem. Então, como é que é a minha reação diante dessas coisas? Então, a nossa reação sobre a opinião dos outros não deve afetar o nosso emocional, a nossa saúde emocional e mental. A gente tem que receber com equilíbrio, né? Se for para melhorar, melhorar. Se estão mentindo, o problema deles. O fato é que a gente tem que ter um compromisso com Deus, uma vida diante de Deus, diante do altar, para que aquilo que fale mal de nós, por causa de Cristo, a gente possa dar glória a Deus, porque é galardão para nossas vidas. Amém? Então Jesus, ele não estava preocupado com a sua imagem, para saber se ele estava sendo popular ou não. Não era isso a ideia, porque Jesus não tinha esse problema. Mas ele queria chegar num ponto, e eu creio que é por isso que ele fez essa pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? O que eles estão achando? O que eles estão observando sobre mim? E ele sabia quem ele era.
E quando responderam dessa forma, ele foi mais incisivo na pergunta e voltou para eles e disse: e aqui eu quero que você agora recebesse essa pergunta de Jesus como se fosse para você, porque agora ele se voltou para os seus. Como estão entendendo? Agora a pergunta volta-se para aqueles que estavam seguindo ele, e eu creio que você é um seguidor de Jesus. Então a pergunta agora é para nós. E ele diz assim: mas vós e vocês? Continuou ele: quem dizeis que sou? Eu sou. Quem dizeis que eu sou? Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então agora o interesse, eu creio que é aí que Jesus queria chegar. O interesse de Jesus é saber dos seus seguidores, dos que estão acompanhando ele, dos que estão andando com ele, o que eles têm de revelação a respeito da pessoa dele, porque isso é o mais importante sobre tudo. Porque Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio ser mais um famoso na história, não, ele veio salvar o perdido. E para salvar é necessário que as pessoas entendam quem ele é. Por isso a pergunta: e vocês, discípulos, vocês 12, quem vocês dizem que eu sou? O que eles responderiam? Eu não sei. Ninguém respondeu, a não ser Pedro, que se adiantou e deu uma resposta que, se for uma pergunta de prova única, ele teria tirado 10. Ele entende, assim, foi uma revelação no espírito dele e uma resposta que Jesus espera do ser humano, esse entendimento. Qual foi a resposta de Pedro? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então, esse é um ponto fundamental, escute, para a vida de todo ser humano. É fundamental para nós. Por quê? Porque nós temos ouvido falar de Jesus. As pessoas têm ouvido falar de Jesus. Aquela hinduísta que eu mencionei agorinha ouviu falar de Jesus, que o nome dele era poderoso. Mas a revelação é que nos dará a salvação. A revelação de quem Ele é que fará a diferença na nossa vivência aqui na terra e mudará o nosso destino. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, se ele falou isso em grego, aqui estava escrito em grego, por isso que a gente tem a tradução de Cristo. Mas se ele falou em hebraico, ele falou: tu és o Messias. Se ele falasse em português, ele teria dito: tu és o prometido. Então veja bem, os judeus, eles aguardavam a vinda desse homem. Deus havia feito uma promessa para a humanidade. Como os judeus passaram a ser o povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva, eles
permaneceram guardando essa promessa, enquanto que a promessa era para o mundo inteiro, que haveria de nascer um homem, nascido de mulher, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no livro de Gênesis 3,15, foi a primeira vez que Deus faz a promessa da vinda de um homem, da vinda de um Salvador, da vinda de um libertador. Porque no dia que Deus veio ao jardim e eles se esconderam, Adão e Eva se escondeu de Deus, a pergunta de Deus foi, a pergunta que Deus faz: Adão, aonde estás? Comeste? Ele disse, na verdade a resposta foi, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou, comeste da árvore que eu te ordenei não comesse? Naquele dia, o pecado havia entrado, já havia uma separação, e Deus vai então colocando cada detalhe, cada colocação ali, como ele disse para, primeiro, quando Adão fala assim, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Deus se vira para a mulher e diz, que é isso que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. E Deus então vai sentenciando cada um com as suas consequências. Disse, você, homem, agora vai comer do suor do seu rosto, e a terra será maldita por causa de você. Para a mulher disse, sobre dores dará à luz filhos. E para a serpente, ela disse que nasceria um homem nascido de mulher, que iria esmagar a cabeça dela. Falando para Satanás. Não disse muitos detalhes, mas o próprio Jesus disse que nos Salmos e na lei e nos profetas está escrito a respeito dessa vinda dele, sobre ele. No dia que Jesus ressuscitou, as pessoas não estavam muito ainda crendo que ele iria ressuscitar, mas ele apareceu para dois homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús, a pé. Esse homem se aproxima e vai conversando com eles. Só que eles dizem... Aí Jesus pergunta, por que estão tristes? Disse, será que só você não tem sabido das coisas que têm acontecido? Disse, quais? Que Jesus, tal e tal homem, morreu. Aí ele foi explicar, e dá detalhes ali em Lucas, que Jesus foi explicar que estava escrito, e foi explicando para eles, escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a respeito dele. Só que ele não se revelou, só não falou assim, eu sou essa pessoa, ele só foi explicando. E quando ele fez menção de ir embora, pediram para ele ficar e ele foi orar. Quando ele orou pelo alimento, abriu-se os olhos desses dois e eles perceberam que era ele. E ele então sumiu dali. Então, a revelação, a explicação está nos Salmos, profetas e na lei de Moisés, sobre a vinda desse homem. Mas a primeira vez que aparece, capítulo 3, verso 15 de Gênesis, que Deus mesmo falou que iria nascer um homem. Então, por isso ele é chamado de Cristo, ou de Messias, ou prometido, que é a mesma coisa, é a mesma palavra, só que em línguas diferentes. Cristo é em grego, que em hebraico é Messias, em português é prometido, ungido. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Tipo, porque havia uma certa dúvida até nos discípulos, dos 12. Será que é ele mesmo? Mas as coisas que Jesus realizava mostrava que ele era o Messias. Mas nesse dia, que eles estavam lá perto de Cesareia de Filipe, há uma revelação, há uma ação do Espírito de Deus sobre o coração de Pedro. E ele então dá essa resposta. E Jesus disse: não foi sangue nem carne que te revelou isso. Isso foi o meu Pai que te revelou isso. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas têm as suas opiniões, sabem que Jesus é uma pessoa diferenciada. Mas poucos têm a revelação de quem é ele. Mas que ele não viria só para os seus, ele veio para... Ele havia uma promessa que seria para todas as nações. Embora que veio primeiro para os judeus, como eles não receberam, já havia a promessa que seria Salvador do mundo. E hoje as nações não estão aguardando por um Messias, por exemplo. Eles não aguardavam, porque se perderam na história. Mas Deus disse que ele iria alcançar aqueles que nem perguntavam por ele, através da pregação do Evangelho. Então hoje, quando as pessoas, em qualquer parte do mundo, tiver o entendimento de quem é Jesus, a salvação entra na vida dessa pessoa. Então, é muito importante que nós, como igreja, digo igreja, estamos dentro de uma igreja. A gente precisa ter essa revelação no nosso espírito de quem é Jesus. Se você entender que ele de fato é aquele que Deus prometeu lá em Gênesis e que foi relatado durante o decorrer da história, você crê que ele é o Filho de Deus? Jesus disse, quem crê tem a vida eterna. Ou seja, se você crê que Jesus é o Messias, você crê que ele é o Filho do Deus vivo, você crê que ele foi o enviado de Deus. João 1:11 diz, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos, verso 12, a todos quantos o receberam ele. Tipo assim, receberam ele como o Messias. Entenderam que ele era o Messias, que ele é o Messias. Ele disse, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos nós, a todo ser humano, em qualquer parte do mundo, mesmo de outras religiões, se entender que Jesus é o Cristo de Deus, tiver essa revelação no seu espírito, é isso que precisamos para nossa salvação. Para que nosso ser seja alcançado por uma graça salvadora que perdoa os pecados, só pelo fato de que nós cremos. Como que aquele ladrão, ao lado de Jesus, reconheceu que ele era o Filho de Deus, creu nele e pediu dele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o reconhecimento de quem é Jesus é uma lei que lhe dá o direito à salvação.
Não é obras, não é a sua vida. É a vida de Jesus. Então, essa revelação é preciso que você tenha. Se você não tem, você é um religioso apenas. O que você pensa não vai importar muito. Mas se você tiver a revelação que Jesus é o enviado de Deus, a salvação é tua, de graça. E para quem recebe essa salvação, tem essa revelação, tem a tarefa de evangelizar, de levar essa mensagem para os que não estão esperando por um Messias. E se tiver entre judeus, você pode falar para ele que o Messias veio, que eles estão aguardando ainda a vinda do primeiro Messias. Assim, a vinda pela primeira vez do Messias. Eles ainda aguardam e nós já recebemos.